Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. No vídeo de hoje eu quero tirar dúvidas para você com relação à inteligência espiritual, 3 dúvidas bem específicas que dizem respeito à inteligência espiritual e às religiões. Nós precisamos separar estes universos e ao mesmo tempo tocar em assuntos que são pertinentes a estes 2 universos. A nossa cultura ocidental, principalmente vinculada às religiões cristãs e judaicas, né, de origem judaicas cristãs, não trouxeram para nós um centro da vida, um centro de onde nós podemos tirar a completude interior dentro de nós. Buscamos isso através das crenças, buscamos isso através das nossas convicções, principalmente em relação ao mundo vindouro, onde não há dores e sofrimentos. Por outro lado, a inteligência espiritual traz para nós o mundo real, traz para nós o mundo interior pelo qual nós sofremos muito, com necessidades de validações. Este é o principal ponto da inteligência espiritual, além do que vencer traumas, bloqueios e limites internos que dizem respeito às nossas incompletudes, angústias, vazio existencial. Então, toda a ciência se reuniu em torno deste assunto durante a década de 90 e culminou com a publicação de importantes estudos que continuam sendo publicados para que a gente possa compreender este centro das virtudes dentro de nós. Este tema não é um tema recente, é um tema bastante antigo. Desde a época de Sócrates, Platão, nós já falávamos de um centro de virtudes e também de tirarmos as vendas pelas quais a gente costuma ver o mundo sombrio, né? Então Platão diz que nós não vemos o mundo como ele é, acabamos vendo o mundo conforme contornos sombrios, vemos as sombras das coisas. Isso quer dizer que sem a inteligência espiritual, sem a inteligência essencial que diz respeito à nossa essência, nós vemos tudo pelo nosso condicionamento mental. Nós vemos tudo pelo conjunto de energias, de pensamentos velhos que trazemos, que passa a ser a lente pela qual nós vemos o mundo, interpretamos o mundo e, portanto, não conseguimos ver a completude e a integração que existe em todo o universo. Então, essa inteligência não é uma inteligência relacionada a religiões, mas que vai acabar tocando de alguma maneira em assuntos que são dominados muitas vezes por religiões, principalmente religiões fundamentalistas, onde teremos um pouco mais de enfrentamento. Então, inteligência espiritual é algo interno, é algo relacionado ao presente, é algo relacionado à sua natureza mais profunda e que pode ser desenvolvida, né? E que deve ser desenvolvida para que nós possamos governar bem os nossos pensamentos e as nossas emoções. E quando que nós vamos precisar governar bem os nossos pensamentos e as nossas emoções? Sempre. Porque no mundo nós estamos sujeitos a intempéries da natureza, intempéries, condições externas, físicas, que podem interromper as nossas vidas, podem prejudicar, inclusive, e também a condições mentais, ideias que são plantadas em nós a todo momento e podem comprometer as nossas vidas. Então, para este governo interno, no que diz respeito à nossa mente, nós vamos precisar desenvolver a nossa inteligência espiritual para qualquer fim, para o governo interno, porque nós precisamos de um centro, precisamos governar bem os nossos pensamentos e as nossas emoções. Então, o primeiro ponto a ser vencido aqui é que não há uma relação direta entre inteligência espiritual e religião. O segundo ponto é como a inteligência espiritual enxerga a religião. A inteligência espiritual enxerga a religião como uma manifestação necessária, já que ela diz respeito ao conjunto cultural, ao conjunto de expressões e convicções que determinado grupo tem, como de fato é. Então, nós olhamos as coisas como elas são e, de verdade, todas as religiões representam, refletem uma maneira de expressar este centro e expressam de várias maneiras. Cada cultura pode expressar dentro das suas próprias crenças que tradicionalmente são passadas de geração em geração. Então diz respeito a um universo cultural relacionado à interpretação dessa inteligência e também ao mundo vindouro ou a outras possibilidades
que as religiões acabam trazendo para nós. Um ponto importante que nós precisamos considerar aqui, quando nós falamos de manifestação através da religião, nós temos que entender que existem dois pontos. Um ponto positivo, transformador de vida, e que está presente na maioria das religiões, e um outro ponto, que é o ponto doentio, que é o ponto onde as pessoas se colocam como guias, como mentores de grupos que acabam aceitando uma ideia. Então, via de regra, quando isso acontece, nós estamos diante de psicopatias de poder. E essas psicopatias de poder, essas necessidades de poder, acabam se relacionando com as religiões para poder ter uma forma de manipular as massas. Tá bom? Então, existem dois universos quando nós tratamos de manifestação da nossa inteligência espiritual dentro de religiões. Nós podemos cair nas mãos daqueles que detêm o poder de manipular as nossas vidas, de manipular a forma como nós pensamos e como nós nos conduzimos, mas é fácil de identificar porque estes grupos acabam utilizando-se do medo em função de um fundamentalismo. A forma de enxergar fundamentalista de textos, de questões filosóficas, e fundamentalismo é aquilo que não dá possibilidade de ser questionado. Então, toda vez que nós formos impedidos de questionarmos determinada situação, é porque nós estamos diante de um fundamentalismo onde não há outro caminho a menos obedecer aquilo sob pena de uma forte retaliação, seja neste mundo ou no mundo vindouro. Via de regra já começa no mundo vindouro com a reprovação social. Então, estes dois pontos vencidos, nós precisamos ir para um terceiro importante ponto deste vídeo, que é entender a inteligência espiritual como a principal de nossas vidas. Isso porque ela fortalece o nosso cognitivo, aquilo que nós pensamos, e fortalece também o nosso emocional. Nós não ficamos presos àquilo que outras pessoas pensam e também não ficamos presos a padrões emocionais que muitas vezes coletivamente são aceitos. Nós podemos viver uma vida onde nós questionamos estes padrões, sejam estes padrões inconscientes ou padrões conscientes. Então, toda vez que falarmos de mudança de hábitos, toda vez que falarmos de mudança de comportamento, toda vez que falarmos de cura interior, nós precisaremos acessar este importante centro dentro de nós. E ele flui em uma região muito específica dos nossos cérebros. Todo o nosso mundo interior ele acaba sendo, de alguma forma, essas inteligências manipuladas por uma estrutura física, que é o nosso cérebro, e essa estrutura física, o que ela faz é trazer as energias internas, pensamentos, emoções, informações inconscientes e modular, trabalhar com essas energias. E nós fazemos isso a partir de uma região chamada de lobos temporais. Esses lobos temporais são regiões que ficam na altura de nossas têmporas, por isso ganharam este nome, e algumas funções dele diz respeito ao filtro. Então, nós filtramos as informações inconscientes, conscientes e as informações emocionais, aquilo que nós sentimos, através dos nossos lobos temporais, duas regiões que ficam na altura das nossas têmporas dentro do nosso cérebro. Este ponto funciona como um filtro. E toda vez que nós temos um filtro sujo, quando ligamos este filtro sujo, ele começa a espalhar sujeira. Não é verdade? Então, um dos grandes cuidados que nós temos que ter é entender que a inteligência espiritual é uma inteligência que flui dessa mesma área de onde também fluem problemas relacionados à sujeira deste filtro, já que essa região funciona como um filtro. E aí nós vamos ter problemas relacionados a psicopatias, a esquizofrenias e a outros problemas muito mais graves por falta de filtragem dessa psique, das informações da nossa mente. Para evoluirmos na inteligência espiritual, precisamos entender que deste mesmo centro existem extremos. E o extremo mal, do mau governo, é nós entrarmos na loucura incipiente.
na loucura que está às portas de acontecer. Quando nós perdemos o governo do nosso campo mental, nós podemos entrar numa loucura incipiente. E você consegue ver isso até em movimentos coletivos, onde muitas pessoas se utilizam de fatores religiosos e, através dessas convicções religiosas, acionam este ponto e começam a cometer verdadeiras atrocidades em função de uma crença coletivamente aceita e impulsionados por um estado mental e emocional fora de controle. E aí nós temos graves problemas relacionados à religiosidade e à espiritualidade sem controle, sem governo. Então, em um extremo, nós temos a psicopatia, nós temos também a esquizofrenia. A esquizofrenia são casos em que a pessoa começa a ter alucinações relacionadas a um terceiro ente conversando com ela, dando ordens. E no outro extremo, no extremo positivo, nós temos o desenvolvimento de uma inteligência maior, de uma inteligência de centro, de uma inteligência de governo interior. Uma inteligência onde nós somos donos dos nossos pensamentos, portanto não estamos sujeitos aos padrões mentais e emocionais, onde nós podemos modificar as crenças que limitam o nosso poder interno, onde nós podemos modificar os padrões mentais e emocionais, e também um centro que pode decidir quando o nosso pensamento diz uma coisa e quando as nossas emoções dizem outra coisa. Então, quando você está preso dentro de padrões mentais e emocionais, estes padrões só podem ser dissolvidos, libertos, quando nós acessamos este poder interno através da inteligência espiritual. Então, a inteligência espiritual, para que ela não possa ser confundida com religião, para que ela não possa ser confundida com qualquer outro tipo de manifestação, ela precisa ser entendida como o centro, como a origem de todo o nosso campo mental. E uma vez que nós nos expressemos, essa energia de centro, ela passa a se associar ao nosso inconsciente. Então ela tem uma direção, ela sai do centro de quem nós somos, a partir da modulação dos nossos lobos temporais, passa pelo nosso inconsciente, absorvendo informações complexos. E isso a gente estuda através da psicologia, principalmente de Jung. E uma vez que essas informações inconscientes ganhem forma, então elas são reveladas nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos. Então a inteligência espiritual, mais do que vivenciar o centro de quem nós somos, a consciência, a plenitude, é expandirmos ela, trocando padrões inconscientes e trocando formas de pensar e formas de sentir. Portanto, ela caminha na direção do centro até a periferia do nosso eu. Então compreendemos que não somos apenas os nossos pensamentos, que não somos apenas uma inteligência que se revela, somos uma inteligência muito maior e que pode governar tanto o nosso padrão inconsciente, os nossos hábitos, aquilo que nós fazemos, e pode também transformar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Lembrando que essa experiência é uma experiência que deve ser trazida para a vida, para a experimentação. Por quê? Porque como ela ultrapassa o campo lógico, ela vem de um universo anterior ao campo lógico dentro da nossa mente, ela se associa a informações do campo lógico, nessa direção. Então precisamos transformar padrões inconscientes e precisamos transformar padrões mentais e emocionais. No campo do inconsciente nós temos uma divisão, uma importante divisão, que será falada aqui em mais vídeos, que é a divisão do inconsciente coletivo, que são informações que nós trazemos da nossa evolução como seres humanos. Temos um inconsciente que compartilhamos com toda a humanidade e também dentro de arquétipos, dentro de formas de expressão. Então vamos ter que entender de alguma forma como essas informações estão impregnadas dentro de um inconsciente coletivo
e que interferem na forma como nós nos expressamos. De outra maneira, vamos ter que entender também que carregamos informações inconscientes pessoais, frutos da nossa criação, frutos dos exemplos que nós recebemos ao longo de nossas vidas e que também podem ser modificados a partir dessa inteligência. Por outro lado, se nós perdermos essa inteligência, se nós deixarmos essa inteligência, nós passamos a sofrer com prisões mentais, com pensamentos atordoantes, com sentimentos negativos que se repetem, que não param de se repetir, com necessidades de validações, com timidez, com falta de propósito, com vazio existencial e com uma série de outros males por conta da falta do centro, do núcleo de quem nós somos. Então a inteligência espiritual é a inteligência principal. Não bastasse ela ser a inteligência de centro, que governa, que transforma, que equilibra todo o nosso mundo interior, ela é a maior das inteligências. Equiparando aqui, imagine que os seus pensamentos e as suas emoções sejam a ponta de um iceberg. E que todo mundo que o iceberg esconde abaixo do que é visível seja o seu inconsciente. Aquilo que você carrega de padrões e que formam os seus pensamentos e as suas emoções. A nossa inteligência espiritual não seria nem a ponta do iceberg e nem a parte maior de um iceberg. Seria o próprio mar. Então é um universo gigantesco a ser explorado. E este universo, ele carece de simbolismo. Nós não podemos trazer no universo da inteligência espiritual a parte simbólica. Nós só podemos mostrar como ela se origina, podemos vivenciar, experimentar ela, e uma vez que nós experimentemos, nós transformamos ela, porque ela corre nessa direção do nosso inconsciente até os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Portanto, pessoal, para todos aqueles que querem governar o seu racional, aquilo que você pensa, para a produção de qualquer coisa, como para aqueles que querem governar o que sentem, devem desenvolver uma inteligência de centro, devem desenvolver uma inteligência de origem, que é a sua inteligência espiritual. Então vencemos aí 3 importantes pontos relativos à nossa inteligência espiritual. Ela não se relaciona com as religiões, mas toca em assuntos relacionados a crenças. Ela está direcionada para o desenvolvimento pessoal, ao contrário do que muita gente pode acreditar, estar relacionado, por exemplo, à religiosidade ou até mesmo à psicologia. Não, ela é uma visão, ela possui uma visão multidisciplinar. Nós abordamos filosofia da mente, psicologia, neurociência e inclusive todo conhecimento religioso espalhado nas mais variadas culturas, inclusive dentro do próprio cristianismo. Dentro do cristianismo nós temos alguns problemas relativos à tradição dessa inteligência. Por quê? Porque os textos interpretados a partir dessa inteligência mostram que os conteúdos trazidos por Cristo, eles eram muito mais profundos no sentido de que nós deveríamos ter uma natureza espiritual acima das demais naturezas e experimentarmos um reino dos céus ainda nessa terra. Também traz para nós e reforça o fato de que o reino dos céus está dentro de nós. Isso não invalida o fato de que haja um reino de Deus fora de nós. Na verdade, quando nós olhamos pelo campo da física, nós vamos entender importantes princípios que são ditos por vários autores ao longo de toda a história, inclusive autores que não possuem qualquer vínculo com a religiosidade e que dizem respeito a nós utilizarmos um campo chamado de campo de potencialidade pura, ou através da autora do livro Inteligência Espiritual QS, o vácuo quântico, que é a origem, que é a energia estacionada em todo o universo, capaz de criar as coisas pelas quais nós, como aquele capaz de manipular as energias menos densas, que são as energias de formação da nossa psique e também
que unem toda a parte da criação externa com o universo do desenvolvimento pessoal. Portanto, nós podemos evoluir muito mais a partir desses estudos e a partir do amadurecimento da nossa inteligência central, tá bom? É uma grande evolução onde nós podemos, a partir da ciência e não mais a partir das nossas convicções, trazer o universo da inteligência espiritual para as nossas vidas, ganhando muito mais completude, ganhando muito mais liberdade, ganhando muito mais transformação das nossas mentes e, por consequência, transformando o nosso mundo exterior. Este foi o vídeo de hoje. Agradeço a todos que puderam ouvir. Se você gostou, se você curte este tipo de conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para que eu possa produzir mais conteúdos como este, trazer aqui exemplos práticos e também, toda vez que estes materiais forem publicados, você possa ser notificado, tá ok? Muito obrigado e gratidão em primeiro lugar.